Pessoal, e aí, como é que vocês estão? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Legislação em Segurança do Trabalho, hoje no nosso quarto encontro. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela dos slides, para que possamos começar. Então, aqui, nós falamos em aulas passadas sobre o controle de riscos. Então, vamos relembrar, né? No primeiro momento, nós necessitamos eliminar o risco. Caso nós não conseguimos eliminar o risco, nós passamos para a segunda etapa, que seria a neutralização do risco. Como que neutraliza o risco? Através da aplicação de equipamentos de proteção coletiva, num primeiro momento, e num segundo momento, a aplicação de equipamentos de proteção individual. Caso ainda o risco permaneça existente no ambiente de trabalho, nós passamos para o terceiro ponto, que seria a sinalização de segurança. Então, vamos fazer uma recordação aqui. Nós temos os equipamentos de proteção coletiva que eles vão proteger o quê? Vão estar no ambiente para proteger o trabalhador, proteger todos os trabalhadores. Buscando o quê? O que eu comentei com vocês em aulas passadas, que era eliminar, neutralizar e sinalizar o risco. Em contrapartida, os equipamentos de proteção individual, eles vão estar no homem, no trabalhador, né? Nós vamos paramentar o trabalhador. E ele não vai impedir o acidente de trabalho, mas ele vai evitar ou diminuir a lesão que esse trabalhador possa ter, caso ele venha a se envolver em um acidente de trabalho. O curso de Legislação em Segurança do Trabalho visa, né, a atualização de vocês com relação às as atualizações das normas regulamentadoras, principalmente com relação à nova NR18, que é a legislação da parte de construção civil. Dessa forma, nós vamos fazer pontuar alguns itens hoje, e, em seguida, nós iremos passar para a NR1, pois, para entender a norma de construção civil, nós temos que entender as demais anteriores à de construção civil, que também foram mudadas, que são as normas estabelecidas para estudo no curso, que é a NR1, a NR7, a NR9 e a NR18. Então, para estudar a NR18, nós temos que estudar antes essas NRs. Mas quais os principais pontos, né, que mudaram na NR18, né? Uma síntese, um resumo. Então, vamos olhar aqui. As construtoras deverão elaborar e implementar um programa de gerenciamento de riscos, né? Então, chamado PGR. Esse chamado PGR, ele vem a substituir os programas anteriores que eram feitos pelas empresas, que eram o PCMAT e o PPRA, de forma que cada canteiro de obras vai ter o seu, agora, né, o novo programa PGR. Esta obrigação será das construtoras e não dos fornecedores contratados. Então, as empresas terceirizadas não têm essa necessidade. A necessidade da empresa contratante, da construtora, a empresa maior. Olha aqui outro ponto. As contratadas deverão fornecer à contratante principal, a empresa maior, o inventário de riscos. O que é o inventário de riscos? É o levantamento dos riscos existentes nas atividades que aqueles colaboradores, aqueles trabalhadores que aquela empresa terceirizada fornece, estão submetidos, né? Então, as empresas contratadas deverão fornecer à contratante principal o inventário de riscos de suas atividades, que deverá ser contemplada no PGR. Então, o programa de gerenciamento de riscos da obra vai contemplar o inventário de riscos de todos os trabalhadores que ali estão a exercer sua atividade laboral. Então, os PCMATs em andamento, que eram os programas antes, né, exigidos pela NR18, eles vão continuar válidos até a obra finalizar. Mas as obras que estão iniciando após a mudança da legislação da NR18, que foi em 2022, elas já necessitam ter o PGR aprovado.
Agora, aquelas obras que já tinham começado e possuem o PCMAT, elas vão permanecer com o PCMAT até o término da obra. Então, essa é a etapa que nós chamamos de transição. Então, o que aconteceu? O PCMAT, né, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil, e o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, esses dois programas que anteriormente eles eram utilizados, eles foram substituídos pelo PGR, pelo Programa de Gerenciamento de Riscos. Tá? Essa legislação, ela entrou em vigor em fevereiro de 2021. E eles deram um prazo para todas as empresas se adequarem a partir de 3/1 de 22. Nós estamos em 24, então já tem 2 anos que essa legislação ela está em vigor no Brasil. Um ponto importante que contempla, né, no programa de gerenciamento de riscos é a pontuar espaços que são insalubres de espaços que são perigosos. Tá? Ambientes perigosos na legislação de segurança do trabalho não são ambientes que são perigosos segundo o conceito no português. Ambientes perigosos são ambientes que oferecem risco ao trabalhador. Mas ambientes perigosos, segundo a legislação de segurança do trabalho, a gente usa o termo de não é um ambiente perigoso, mas a gente usa o termo de periculoso e tem especificidades com relação a este ambiente. Então, o ambiente insalubre, ele vai afetar a saúde do trabalhador. E o ambiente periculoso, né, periculoso, ele vai deixar perigo e risco de vida ao trabalhador. Então, nós temos que um ambiente insalubre, ele vai provocar doença do trabalho, porque é um ambiente que apresenta riscos ao trabalhador. Os riscos que nós estudamos em aulas passadas, que seriam os riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Já o ambiente periculoso, ele oferece o risco de acidente para o trabalhador. Então, o ambiente periculoso, ele já vai direto gerar um acidente de trabalho onde o trabalhador pode ser envolvido. Então, essas são as diferenças entre um ambiente insalubre e um ambiente periculoso. Segundo a legislação brasileira, olha que nós temos o que define, né, um ambiente insalubre. Então, esses artigos anteriores, eles foram revogados é cancelado, né? Então, ficou apenas valendo o artigo 189, e ele define da seguinte forma: serão consideradas atividades ou operações insalubres aquela que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição de seus efeitos. Então, o que acontece? Todo trabalhador que ele está exposto a um ambiente, né, que possui riscos à sua saúde, à sua integridade, por tempo ou por quantidade, vai ser caracterizado como um ambiente insalubre, isso segundo a lei brasileira. Já a lei brasileira define como ambiente perigoso, né? Nós também, que aí o adicional não é de periculosidade, da seguinte forma: olhem aí. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho. Então, é a atividade perigosa que recebe o adicional de periculosidade, né? Quais são elas? Exposição, né, a inflamável, explosivos ou energia elétrica. Então, trabalhadores que trabalham nessa situação, eles recebem, ao fim do mês, o adicional de periculosidade. Tá? Também, né, outras situações, né, olha aqui, que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Então, quem trabalha em atividade de segurança, né, está sujeito a isso, também recebe o adicional de periculosidade. Outras situações, vamos ver aqui. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem acréscimos resultantes de gratificação, prêmios ou participações dos lucros da empresa. Então, esse é o adicional de periculosidade, 30%. Os empregados poderão optar pela adicional de insalubridade que, porventura, lhe seja devido.
O que acontece? A porcentagem do adicional de insalubridade é outra. Quando o trabalhador ele está sujeito ao adicional de insalubridade e também o adicional de periculosidade, ele não faz jus a receber os dois. O empregado tem que optar por qual ele deseja. Claro, né, que o empregado vai fazer a conta e ver o que é mais interessante financeiramente para ele. Então, serão desconsados. Aqui também foi acrescentado. São também consideradas atividades perigosas as atividades em motocicleta. Então, no Brasil, aqueles trabalhadores que trabalham em moto, né, fazendo entregas, fast food, agora nós temos aqueles trabalhadores autônomos, né, aqui no Brasil, esquema de iFood, de entregas, né, desde a época da pandemia, eles também fazem jus ao adicional de periculosidade. Então, vamos ver a diferença aqui entre os adicionais de insalubridade e o adicional de periculosidade. Então, insalubridade, né, está definido na norma regulamentadora 15 brasileira, NR 15, atividades e operações insalubres. Já a periculosidade, ela está definida na NR 16, atividades e operações perigosas. Então, na insalubridade, ó, a atividade insalubre afeta a saúde do trabalhador, assim como eu tinha falado anteriormente. De que forma que afeta a saúde do trabalhador? Expondo o trabalhador a condições que o corpo humano dele não suporta. Tá? Então, qual que é a vantagem de receber o adicional de insalubridade? Vantagem não tem nenhuma, só o ganho financeiro. Porque o prejuízo à saúde humana continuará acontecendo. Tá? Então, o empregador, ele paga o adicional de insalubridade como uma forma de restituição da perda que aquele trabalhador está tendo naquele trabalho. Porém, o corpo humano vai se degradando. Uma hora, né, aparece alguma doença específica daquela exposição que ele está tendo. Então, aqui, ó, exposição ao frio ou calor excessivo, ruídos constantes, intermitentes, acima do tolerado. Ah, professora, mas o ruído não tem que utilizar o protetor? Sim. Mas em muitas situações, mesmo utilizando o protetor, o trabalhador ainda estará exposto a uma quantidade de barulho, ruído, que o corpo não suporta. Tá? Então, ele vai fazer jus, né, a receber o adicional de insalubridade. Porém, com o tempo, ele vai ficar surdo. Então, aí cabe o trabalhador. Acha que é inconveniente aquela atividade profissional para ele? Ele acha que o ganho financeiro compensa a perda que o organismo dele vai ter com o decorrer dos anos? Né? É algo a se pensar. Outra situação, exposto a agentes químicos e biológicos, né? Então, se a pessoa está o tempo inteiro exposta a esse tipo de agente, ela pode imediatamente adquirir uma doença. E doença, vocês sabem, né? A pessoa pode sobreviver ou não. Então, cabe, como eu falei, ao trabalhador verificar se para ele isso é interessante. Trabalhar, né, numa atividade assim, recebendo um valor a mais. Tá? Então, aonde que está esse material? Tá no artigo 189 da Consolidação das Leis do Trabalho no Brasil, né? E quem recebe o adicional de insalubridade são essas porcentagens aqui, ó, 10, 20 ou 40%. Né? Então, se for considerado algo, a insalubridade mínima, ela vai receber 10% a mais no salário, se for considerado de grau médio, 20%, e se for considerado de grau máximo, 40%. Para vocês terem ideia da situação da insalubridade no Brasil, na época da pandemia, nem os trabalhadores de hospital recebiam o grau máximo, que era 40%. Tá? Trabalhadores de hospital recebem grau médio, 20%. Na época da pandemia, do Covid-19, tentaram por tudo aumentar para 40% e mesmo assim não conseguiram. Quer dizer, o trabalhador estava exposto a 100% do seu período de trabalho a um agente biológico que poderia levar à morte e não recebia uma gratificação, né, uma compensação de 40% a mais no salário. Então, é algo, como eu falei, que necessita ser pensado. Com relação à periculosidade, né, então, a definição, né, oferece perigo ao trabalhador, risco de morte. Tá? Risco de morte por quê? Explosão, vamos lembrar, algo que explode, e também seria energia elétrica, só para guardar como um resumo, né?
Risco de explosão iminente seria os casos de periculosidade. Tudo que explode está dentro aí do periculosidade. Então, trabalho com energia elétrica explode, né? Quando tem o quê? O curto-circuito. Exposição permanente a inflamáveis explosivos. Inflamáveis podem explodir também. Por exemplo, motorista carrega transporte, né, de material inflamável explosivo. Exposição a substâncias radioativas ou ionizantes, que são também substâncias que explodem, né? Roubo de outras espécies de violências físicas das atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Qual a razão maior disso? Porque o segurança, ele utiliza o quê? A arma de fogo. A arma de fogo, antes dela disparar, ela faz o quê? Explode, né? Então, você vê que, por resumo, para lembrar, são atividades que levam à explosão, tem risco, então, iminente de morte ao trabalhador. O artigo que define é o artigo 193 da CLT e perfaz ao trabalhador um adicional de 30% sobre o salário base da profissão. Então, enquanto a insalubridade varia entre 10%, 20%, 40%, mas é sobre o salário mínimo, né? O periculosidade é 30% sobre o salário base da profissão. Então, tem que ser analisado. Às vezes, 30% sobre o salário da profissão em quantidade é maior do que 40% sobre o salário mínimo, né? Quando o trabalhador faz jus aos dois adicionais. Então, o trabalhador faz essa continha para ver qual que ele vai querer receber. Agora, pensa que situação horrível. O trabalhador está exposto a duas situações difíceis, né? E vai receber apenas um adicional. Então, aqui tá, é o resuminho disso que eu acabei de falar, né? A figurinha, ó. A periculosidade é sobre o salário base daquela categoria profissional e vai ser de 30%. E a insalubridade pode variar em 10%, 20%, 40%, mas é sobre o salário mínimo brasileiro, né? Então, hoje, o salário mínimo ele está em torno de R$ 1.300. 1.300 e alguma coisa. Mais aqui uma figurinha, né, do resumo desse assunto que eu falei para vocês. Então, tudo isso que eu falei, nós temos aqui o nosso Memorex para vocês memorizarem. Posteriormente, no sala de aula, vocês assistem, né, esse vídeo aí de atividades perigosas. E vamos pensar, né, pessoal? A minha segurança e a sua depende de nós, depende de um todo, né, de toda a equipe que está trabalhando na obra. Então, é muito importante, né, que todos nós utilizamos o equipamento de proteção individual para garantir a segurança nossa e também, se você está usando, você incentiva o colega a usar. Então, acaba criando uma visão, né, de um ambiente mais seguro, né? Nós vamos começar agora também a falar das atualizações das NRs, que é o assunto que nós vamos começar na próxima aula. Então, hoje seria um resumo final. E eu vou introduzir uma parte de alterações na primeira norma, que vai influenciar na norma da construção civil, que é a NR18, que nós já falamos um pouquinho agora, tá? Então, as mudanças nas NRs aconteceram em 2022, nós estamos em 2024, então tem 2 anos. Eu peço que para vocês entrem nesse link, né, e leiam antes da nossa próxima aula. Então, nós temos aqui, ó, em fevereiro de 2020, numa reunião tripartite partidária, né, o que acontece? No Brasil, quando vão se mudar legislações, tem uma reunião com 3 representantes do governo, dos empregados e do empregador, da empresa, tá? Então, por isso que fala reunião tripartite. Para atualizar as NRs, e foram atualizadas, então, a partir de 2020, a NR1, 7, 8, 7, 9, 18 e a 37. Neste curso nosso, que nós propomos aqui, o objetivo é ensinar a NR18, mas para entender a NR18, tem que entender as atualizações das anteriores, né? Então, nós vamos começar, a partir da próxima aula, a partir de hoje, um pouquinho, estudar a mudança na NR1, para assim, no final, entender as mudanças na NR18, que é a de construção civil, né? Eu peço que vocês entrem neste link. Este link é o link que acessa todas as NRs brasileiras, tá? Então, para a próxima aula, vocês leiam a lei, a gente chama quando vai ler a lei na íntegra de lei seca. Leia a lei seca NR1, que na próxima aula nós vamos estudar ela
né, os principais pontos, começar o estudo dos principais pontos que foram mudados na NR1. Então, quais são as normas, né, brasileiras? Vamos fazer aqui né, um resumão aqui. Então, atualmente, nós estamos em 38 normas regulamentadoras e a ordem delas são essas. A primeira norma, que é a NR1, que nós vamos começar o estudo, é sobre as disposições gerais. Então, ela vai dar uma noção geral das normas regulamentadoras na área de segurança do trabalho brasileira. Depois vem a NR2, seria uma norma sobre inspeção prévia, que seria uma inspeção antes de começar os trabalhos, porém ela foi revogada. Revogada é excluída. Hoje ela não está valendo mais. Tá? Temos a NR3, que vai falar sobre embargo e interdição. Então, é quando o ambiente de trabalho não está em condições de o trabalhador atuar. Então, a obra ela é embargada e a empresa ela é interditada. Então, o termo embargo é apenas para obra, que é a nossa área de construção civil. Temos a NR4, que fala sobre SESMIT, tá? Que é o SESMIT, é Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Tá? Que vão ser aonde, né, o trabalhador ele vai poder fazer os seus exames admissionais, demissionais e os periódicos durante, né, o seu período de trabalho. Temos a NR5, que vai falar sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A NR6 ela é específica de EPI, Equipamentos de Proteção Individual. A NR7 vai falar sobre o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. A NR8 vai falar sobre edificações, né? A NR9 sobre avaliação e controle de exposição a agentes físicos, químicos e biológicos. A NR10 vai falar sobre segurança em serviços em eletricidade. A NR11 vai falar sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. A NR12 vai falar sobre segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. Então, cada norma específica, né, após a NR1, ela vai falar sobre um assunto específico, sobre a segurança específica em cada assunto. Tá? Sendo que a NR18 é a nossa, específica em construção civil. Mas vamos ver aqui os tópicos, né, o título de cada uma das normas brasileiras. A NR13 vai trabalhar com caldeiras, vasos de pressão e tubulações e tanques metálicos de armazenamento. A NR14 vai trabalhar com fornos, segurança em fornos, grandes fornos. Por exemplo, os tijolos de construção civil, eles têm que ser queimados. São queimados em grandes fornos. Então, toda a parte de segurança desse ambiente de trabalho é determinada aqui na NR14. A NR15, que eu acabei de dar, né, algumas explicações para vocês, é sobre atividades e operações insalubres. A NR16, atividades e operações perigosas. A NR17, sobre ergonomia, tá? Então, as condições que o ambiente de trabalho tem que se adequar a proporcionar um conforto ao trabalhador e não o trabalhador se adequar ao ambiente de trabalho. A NR18, que é a de construção civil, né? Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção civil, que essa é a da nossa área da construção civil, da engenharia. A NR19 vai tratar de explosivos, né? Quem trabalha com materiais explosivos. A NR20, segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. A NR21, trabalhos a céu aberto. Então, algumas atividades de construção civil também têm que seguir a NR21, pois a NR21 fala de trabalhos a céu aberto. Né? E a construção civil trabalha a céu aberto em muitas situações. A NR22, segurança e saúde na mineração. Então, é para atividade específica de mineração. A NR23 vai trabalhar com a proteção contra incêndios. A NR24, condições sanitárias e conforto nos locais de trabalho. A professora, mas na NR18 também tem que tratar sobre isso. Sim, mas na NR18 específica já fala como tem que ser para a construção civil. A NR25, resíduos industriais. A NR26, sinalização de segurança. Só um minutinho que eu vou ligar aqui a bateria. O celular apontou que vai acabar. O celular não, pessoal, o computador.
Então, a NR26, sinalização de segurança. A NR27, o registro, né? Era o registro profissional, tinha uma especificidade para o registro profissional do técnico de segurança do trabalho. Essa NR também foi revogada, foi, né, excluída. Temos a NR28, fiscalização e penalidades. Quando lançou as normas brasileiras, elas eram até a NR28. É a última, né? Falava sobre fiscalização e penalidades. Caso a pessoa não cumprisse aqueles itens da legislação, quais seriam as multas, como que, né, o governo iria autuar aquela empresa. Porém, devido à necessidade de outras áreas, de um material específico para a segurança do trabalho em outras áreas, foram surgindo novas normas regulamentadoras, a partir da NR 28. Então, nós temos a NR 29, que fala, ó, regulamentação e segurança e saúde do trabalho portuário, então é trabalho em portos. Temos a NR, falei da 29, né? Temos a NR 30, segurança e saúde no trabalho aquaviário. A NR 31, segurança e saúde no trabalho agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. A NR 32, segurança e saúde do trabalho em serviços de saúde, então, para quem trabalha em hospitais, clínicas, nesses outros ambientes. A NR 33, segurança e saúde de trabalhos em espaços confinados. Pessoal da construção civil, nós também temos profissionais que trabalham nessa situação. Seriam trabalhos confinados, seriam, né, ambientes que têm temperatura, pressão, que é diferente da normal, né? Então, o trabalhador ele está sujeito a essas situações. Por exemplo, hoje não é mais permitido, mas anteriormente era permitido que cavasse, né, o chamado tubulão, um tipo de fundação de obra. Então, era o trabalhador que cavava. Então, ele estava no espaço confinado. Hoje não é permitido mais, é permitido que seja feito com a estaca tipo rotativa. Outra situação que o trabalhador de construção civil está em espaço confinado é o trabalhador que trabalha na grua. Então, ele fica dentro daquela cabininha o dia inteiro. Então, ele está num espaço confinado. Então, tem algumas exigências de segurança para essa situação. A NR 34, condições e meio de trabalho na indústria da construção, reparação e desmonte naval. Então, é para, né, construção e reforma de navios. A NR 35 também, a pessoal da construção civil envolve essa situação, que é trabalho em altura. Então, além da NR 18, a construção civil tem que seguir outras NRs específicas, que são essas que eu já pontuei para vocês. Tá? Espaços confinados, trabalho em altura, trabalho a céu aberto, tem também, está seguindo todas essas, não apenas a NR 18. Segurança e saúde e trabalho de empresas de abate, processamento de carnes e derivados. Então, foi criado a NR 36 para atividades em frigoríficos. A NR 37, segurança e saúde de plataformas de petróleo, então, específico para quem trabalha nessa situação, né, de plataforma. E a última NR brasileira criada foi a NR 38, segurança e saúde de trabalho, atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Tá? Então, essa foi a última NR que o Brasil criou, né, para a proteção dos seus trabalhadores, que seriam nessas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, vamos pontuar algumas coisinhas antes de vocês iniciarem a leitura da lei seca da NR1 no site do Ministério do Trabalho do Brasil, que está aqui na apresentação. Então, a NR1, ela ficou muito objetiva, ela alinhou a gestão de segurança e saúde no trabalho brasileira com as normas internacionais. Então, essa foi uma demanda que o Brasil seguisse o que o mundo está seguindo com relação à segurança do trabalho. Então, seguir as ordenações da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Então, como é que ficou a norma regulamentadora número 1 brasileira, que trata das disposições gerais, né? A norma 1 é uma norma regulamentadora que traz diretrizes importantes e que dizem respeito, de alguma forma, a todas as outras. É como eu expliquei para vocês. Nós precisamos saber as atualizações da NR18, mas para isso nós precisamos saber as de antes. Tá? Por esse motivo, deve ser seguida pela grande maioria das empresas que admitem funcionários em CLT. Tá? Então, são funcionários que têm a carteira de trabalho assinada. Então, ele está regido pela consolidações das leis do trabalho brasileira. E ambientes que oferecem risco, né, a esse trabalhador.
A NR1 já sofreu diversas atualizações nos últimos anos, mas nessas últimas atualizações foram incluídos 2 programas, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, GRO, que é o programa maior, e dentro desse programa maior está o programa de gerenciamento de riscos. Dentro, né, do programa maior, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, está o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. O GRO prevê a avaliação de todos os riscos ocupacionais, não apenas ambientais, que antigamente o PPRA era Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, então ele só previa gerenciar os riscos ambientais. O gerenciamento de riscos ocupacionais não é só os ambientais, são todos, né, mais amplo, né? Como era o caso, por isso o PPRA foi substituído por esse programa abrangente, a fim de maximizar os esforços em segurança do trabalho. Então, o objetivo maior é sempre prezar pela segurança do trabalhador, o máximo que puder, a garantir a segurança para o trabalhador. Esse é o objetivo dos programas e da segurança do trabalho como um todo. O segundo programa incluído na NR1 é o PGR, e é uma das ferramentas que coloca em prática as determinações do gerenciamento em riscos ocupacionais. É o que serão desenvolvidas as medidas, o controle de riscos, dentre outras determinações. Então, o programa de gerenciamento de riscos, ele vai detalhar como que vai acontecer essa segurança dentro da empresa, né? Então, olha aí, a NR1 traz regras relacionadas à capacitação e treinamento de profissionais, prevê tratamento diferenciado ao microempreendedor individual. Então, no Brasil, tem algumas situações que as empresas pagam menos impostos, que é o chamado MEI, EPP e... Não, o MEI, o ME e o EPP, que é o MEI é microempreendedor individual, ME é microempresa e EPP, empresa de pequeno porte. Então, essas empresas, elas foram separadas das empresas, né, gerais, para poder ter uma alíquota de impostos inferior, né, para incentivar que mais empresas surjam, né, incentivar o empreendedorismo, né, pessoas que vão ofertar o seu trabalho como autônomo e ter 1 ou 2 funcionários ou mais. Então, ela vai permitir que essa empresa pague menos imposto. Pelas novas regras, poderá haver o aproveitamento total ou parcial de treinamento, quando o trabalhador, dentro de um período de 2 anos, muda de emprego dentro da mesma atividade. Tá? Então, vai estabelecer algumas vantagens, né, com relação. Então, se ele mudou de atividade dentro da empresa com menos de 2 anos, ele não vai ter que passar por treinamento novamente. Tá? Mas a gente tem que ter em mente que o treinamento é sempre importante. Tá? Não fazer na empresa apenas os treinamentos obrigatórios. Sempre estar ofertando na empresa treinamentos semanais, como diários, né? DDS, diálogo diário de segurança, o treinamento semanal, diálogo semanal de segurança. Então, assim, é muito importante isso, para garantir, né, que aquele trabalhador, ele sempre atua com segurança e ele atuando com segurança, ele vai acabar produzindo mais, ele vai ter mais produtividade. Isso tem várias pesquisas que comprovam isso. Então, aqui, né, tá algumas disposições sobre a NR1, vocês podem ler posteriormente, e na próxima aula nós vamos retomar esse estudo. Então, eu peço para vocês para casa, vocês leiam a NR1 toda, a lei seca, no site do Ministério do Trabalho. Eu vou deixar o link no Google Classroom. E, para finalizar por hoje, eu deixo essa mensagem, né? Mais importante que o retorno do investimento em segurança do trabalho é a certeza do retorno para casa após o expediente. Então, a vida é o mais importante. Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Bons trabalhos, bons estudos e até mais.